Lucas capítulo 9, versículo 18. E aconteceu que, estando eles só orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo-lhes, eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: É vós quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: O Cristo de Deus. E, admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, e seja rejeitado dos anciões e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. Morto para nos salvar, né? Morto para nos livrar. Mas nem todos acreditam nisso, nem todos procuram fazer sua vontade, pelo menos para agradecer um pouco, né? O pouco que ele fez por nós, por mais que nós vamos à igreja, oramos, porque, irmãos, é o único lugar que a gente... Em casa a gente fala assim, eu oro em casa, como eu já vi muita gente falar, né? Eu nem vou à igreja porque as pessoas usam qualquer desculpa para não ir para a igreja, né? Eu já tenho falado nos vídeos, as pessoas usam qualquer desculpa. Não vou nem enumerar as desculpas aqui, porque isso aí já falei em outros vídeos, né? Deixam de seguir a Jesus, deixam de obedecer a Deus pelas coisas do mundo. Não é que muita gente fala isso por falar, né? Eu já ouvi alguém falar assim, eu não vou ser crente não, eu vou deixar tomar minha cervejinha. Eu já ouvi alguém falar isso. Por causa de uma cervejinha, a pessoa deixa de ser crente. Aí tem aquele outro dizer que não está na Bíblia, mas todo mundo sabe. Todo mundo fala e é certo. Aquele cujo ditado: quem não vem por amor, vem pela dor. Seria bom ir por amor? Pelo amor, mas não vai, né? Não vai, não adianta, não vai pelo amor. Eu falo por mim, eu tinha a convicção que eu ia ser uma crente. Sempre tive aquela convicção que eu ia ser uma crente. Mas adiei o máximo possível. E não adiei porque eu quis adiar, eu adiei porque ia chegar a hora de eu ir para a igreja. Né? Tudo tem a hora de Deus. Né? Aí eu falo assim, meu Deus, como me arrependi de ir para a igreja antes. Tudo tem a hora certa. Tem um tempo de chorar, tem um tempo de sorrir, né? Já diz aquela palavra que não me pergunte onde está, que eu não sei. Eu sei que está na palavra, está na Bíblia. Mas qual livro? Não me pergunte. Mas tem. Então tudo tem a hora marcada por Deus. Às vezes a gente também fala assim entre essas pessoas que não querem seguir a Deus agora, que também não chegou a hora. Mas, gente, é horrível você ir pela dor. É horrível. Mas uma coisa eu te falo, ninguém me impressionou para ir para a igreja. Ninguém me impressionou para chegar naquela hora levantar a mão. Ninguém me impressionou para chegar e falar assim, eu quero ser batizado, eu quero descer as águas. Ninguém me impressiona hoje para ir para a igreja. Não. Eu vou pela necessidade, porque lá eu sei que eu estou orando por todos, lá eu sei que eu estou orando de coração aberto para Deus, porque a gente ora dentro de casa, mas não é a mesma coisa. Eu vou para orar pelos meus e por aqueles também que não são meus. Lá, a gente com certeza, a gente se une, a gente ora em prol dos irmãos que estão ali, todo mundo ora junto. Ali a gente sabe que a gente tem certeza que está orando, mas em casa a gente não ora mesmo direito, mesmo que ora, mas não ora direito. Então, assim,
Deus fez tanto por nós, né? Teve uma outra pessoa também que uma vez falou para mim assim, nossa, mas o que vocês tanto fazem na igreja? 3 dias nessa igreja. Eu virei para essa pessoa e falei, gente, pelo amor de Deus, Deus fez tanto por nós. 3 dias que nós vamos na igreja, ficar 1h30, 2 horas, falando de Deus, orando, clamando, adorando a Deus. Isso é muito? Isso não é muito. Isso não é muito. 3 vezes na semana. Né? Mas tem aquelas pessoas, meu Deus, eu fico boba, assim, sabe? Eu vejo o pensamento de certas pessoas. Mas, inclusive, essa pessoa, eu estou sempre orando por essa pessoa. Por quê? É nosso dever orar por essas pessoas, né? Essas pessoas que mais necessitam, como que a palavra de Deus fala, né? Deus fala que Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Então, a gente considera que essas pessoas são doentes, como é que eu vou falar? Espiritualmente, né? A palavra certa é essa. As pessoas são doentes espiritualmente. Fazer o quê? É orar para essas pessoas. Só. Porque a gente vê tanta gente afastada, né? E aquelas pessoas que eu conheço que são afastadas, eu estou sempre orando para essas pessoas que estão afastadas. Porque o que a gente pode fazer por essas pessoas é orar. A gente não pode ficar chamando de volta para a igreja, não. Né? Eu estava lembrando o dia que eu aceitei Jesus, eu estava lembrando. Ontem à noite eu estava lembrando. Eu estava indo para a igreja com minha irmã, estava tendo conversão lá das irmãs, e ela me convidou para ir para a igreja e eu fui. Eu fui para a igreja e encostou no celular assim. E eu fui, acho que assim, uns 3 dias seguidos, eu fui para a igreja dela. Comecei a ir, mas também eu estava numa situação daquela, sabe, terrível. Eu estava passando uma situação que só deu na minha causa mesmo. Comecei a ir, acho que 3, 4 dias seguidos. Domingo só. E eu acho que no quinto, eu estava em pé, estava fazendo oração, eu sempre esqueço, gente, eu sou muito esquecida. Quando o pastor pergunta, né, quem quer aceitar, tem um modo de falar, mas eu não me lembro. Só sei que o pastor perguntou. Imediatamente eu levantei minha mão, espontaneamente, né, vamos dizer assim. Eu levantei minha mão. Minha irmã ficou muito feliz, né? Há muito tempo que ela queria que eu fosse, mas também ela não é de ficar só chamando também. E aí eu saí dessa igreja, que eu ia só os domingos com ela, eu fui numa igreja perto de casa, mas era muito ruim porque eu subia sozinha à noite, lá nessa casa que eu tenho lá, que eu falei que eu tenho, nos outros vídeos, e é uma subida e é escura. E eu tinha que ficar dependendo das pessoas para ir para a igreja, mas mesmo assim eu quis ir. No começo eu fui, e eu fiquei lá nessa igreja, e quando foi um dia, eu já até fiz uns vídeos mais ou menos assim, parecido. Acho que eu estava com uns 3 meses lá, uma igrejinha que tinha começado. Eu falei, não quero igreja grande, eu quero uma igreja para começar. Eu vou começar numa igreja que está começando e eu também estou começando, né? Não vou me sentir, né, um peixe fora d'água. E fui, comecei a ir, fumava, depois parei de fumar. Não, antes de parar de fumar, eu levantei a mão e falei, depois no final do culto, eu falei assim, eu quero me batizar. Chamei o pastor. Nossa, eles ficaram imensamente felizes. E aí, 15 dias antes de eu me batizar, Deus me libertou assim poderosamente do cigarro. Quando eu me batizei, eu já tinha uns 15 dias que eu não fumava. E teve que eu acho que 5, 6 anos, se eu não me engano. Ou se não tiver 5, tá chegando. Que eu me batizei e parei de fumar, né? Mas assim, gente, não vamos pela dor, não. Pelo amor é muito melhor. Porque esse mundo não tem nada para oferecer, não. Tudo que esse mundo oferece hoje é coisa que não presta. Principalmente para o jovem. Mas isso não quer dizer que para o adulto também não seja a mesma coisa. Porque tem tanto adulto aí que
que vive nesse mundo de meu Deus aí, né? Precisando se libertar. E não estou aqui julgando para julgar ninguém, não. Eu estou falando a palavra de Deus. Quer falar, a gente tem que levar, ir de levar o evangelho, né? E é isso que eu estou falando. Ok, pessoal? Deus abençoe.